Zenit pede 2 jogadores por Claudinho. A informação do portal russo é que seria um troca-troca aí. Viria o Claudinho, o Flamengo daria esses 2 jogadores, mais um valor. Será que isso é verdade, cara? Será que isso é possível? Já aconteceu isso nessa gestão? Meus amigos, o Flamengo joga mal, muito mal, não dá um chute a gol e perde. E a gente vai estar repercutindo isso aí. O que acontece? O Flamengo está priorizando as Copas? Vamos conversar sobre isso aí agora. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que fica aí de cantinho, que taque o dedo no like, depois se inscreve. Não custa nada, é de graça. Você consegue me ajudar simples assim. Vou deixar o QR Code, você vai apontar o seu celular e vai comprar camisas e acessórios do Flamengo com desconto. Você vai presentear quem você ama e ainda vai ficar bonito na foto. Convenhamos, o flamenguista de verdade tem que ter sua camisa. E tá em promoção, pode parcelar, tá fácil. Tamo junto, vamos que vamos. Abençoado, faça seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que tropeçou, mas vai ganhar tudo esse ano ainda. Eu ponho fé, você põe fé? Comenta aí, vamos que vamos, se Deus quiser, né? Meus amigos, a informação vem do Jornal da Rússia. Foi trazida essa informação de que o Zenit toparia liberar o Claudinho de imediato se o Flamengo cedesse 2 jogadores mais uma quantia em dinheiro. Ou seja, o Claudinho chegaria a preço de ouro. Se bem que os 2 jogadores que eles querem também, não é lá grandes coisas. Mas o que acontece? O Zenit tem muito apreço aí pelo Wesley, porém o Flamengo não quer negociar o Wesley. Então o que o Zenit fez? O Zenit teria feito uma proposta por Vitor Hugo e Igor Jesus. Um volante e um meio de campo mais ofensivo. Todos os 2 entrariam na troca e o Flamengo voltaria 5 milhões de euros. Lembrando que o Claudinho hoje custa na faixa de 18 milhões de euros. Então se o Flamengo der 5 milhões de euros, esses 2 jogadores sairiam do Flamengo no valor de 13 milhões de euros. Ou seja, muito abaixo daquilo que o Flamengo esperava arrecadar com os jogadores. E a gente, né, quando escuta um tipo de notícia dessa, a nossa obrigação é apurar. O cara que é flamenguista de verdade tem que ficar antenado, tem que ficar por dentro das informações. Então por isso eu falo, taca o dedo no like e se inscreve. Para você ficar antenado e ligado, para não passar vergonha aí. Então correu atrás, apurou daqui, apurou dali e primeiro a gente vai analisar. Flamengo nessa gestão fez alguma troca de jogador? Não fez nenhuma. O Flamengo não trocou nenhum jogador. Sempre que o Flamengo quis algum jogador, o Flamengo foi lá e comprou. Mesmo que depois o Flamengo vendesse algum, o Flamengo primeiro compra. O Flamengo prefere comprar do que trocar. E quando troca você desvaloriza muito o jogador que você tem. Principalmente quando é jogador que está vindo da base que você revelou. Você quer fazer um montante de dinheiro por esse jogador. Se você coloca ele na troca, ele desvaloriza muito. Então o Flamengo não faz trocas, pelo menos não fez até agora. E nas apurações aí que aconteceu, essa informação não procede. O jornal lá realmente soltou essa informação lá, mas no Flamengo não existe essa possibilidade. O Flamengo não vai trocar nem o Vitor Hugo, nem o Igor Jesus. São 2 jogadores que o Flamengo esperava vender nessa janela agora. E até agora não apareceu nenhuma proposta, mas o Flamengo quer vender. E hoje o Flamengo venderia qualquer um dos 2 aí acima de 10 milhões de euros. Ou seja, só os 2 dariam 20 milhões. Sobraria 2 pelo Claudinho aí. O Flamengo ainda voltando mais 5, o prejuízo seria de 7 milhões. Então o Flamengo não vai fazer isso. Isso não existe. Pode esquecer, pelo menos na parte do Flamengo. Mas saiu lá, a informação saiu. O Jornal Deus trouxe essa informação, mas eles vão ficar cravando um monte de coisa, porque lá as informações são todas desconexas. Eles colocam o que eles querem, todo mundo sabe como é que é o sistema do país lá. Então na Rússia é bem diferente do Brasil. Então não procede, o Flamengo não vai trocar ninguém. Essa é a informação. Sobre o Claudinho, o Flamengo continua aí na briga, na luta, nessa novela. O Flamengo pretende aí trazer esse jogador e deu um ultimato aí. Vai aguardar até amanhã, nessa segunda-feira, no final da segunda, a resposta do Zenit. A informação é que o Flamengo topou pagar os 18 milhões de euros, quer pagar de 10 vezes, eles queriam de 3. O Flamengo insiste em 10 vezes, se eles aceitarem, tem até no final de segunda-feira para responder. Lembrando, hoje é domingo, então falta só mais um dia para a gente acabar essa novela aí. Vamos falar do jogo? O Flamengo investiu quase 50 milhões de reais no Alan.
que até hoje não conseguiu entregar nada. Fez algumas partidas mais ou menos, mas na maioria joga de mal para pior. É um cara que vive lesionando e não dá, galera, não dá. Ontem, com a escalação do Tite, todo mundo sabe, né? Colocou um time alternativo, um time até bom, daria para vencer o São Paulo. Só que é uma história aí que está circulando, que o Flamengo vai priorizar as Copas e que os jogadores entram com postura diferente no Brasileirão. Lembrando que até ontem a gente era líder. Então também não acredito muito nessa versão. Mas a maioria dos jornalistas aí, se você for acompanhar, vão estar falando isso. Minha opinião, não existe isso. Flamengo está lutando pelos 3 títulos, porém é difícil, vai ter esses altos e baixos. O Tite ontem escalou um time que ele achava que tinha condições de vencer o São Paulo. Poderia ter vencido, porque o jogo foi 1-0, apesar do Flamengo não dar nenhum chute direto ao gol. Mas o Flamengo teve igualado com o São Paulo em boa parte do tempo. Jogou mal, o São Paulo também não jogou isso tudo, só que o São Paulo no segundo tempo foi melhor, achou um gol ali de bola parada. Caleri fez a diferença. Tem o Lucas Moura que joga muito, tem o Ayrton Rato que entrou também. E quando esse cara entra, destroça o time. Não sei porque o Flamengo não contratou esse cara aí para ser um reserva imediato aí. O cara joga bem pelas pontas, joga bem no meio, é barato. E o Flamengo fica tentando Claudinho a pagar milhões num jogador que o clube não quer vender. E aqui, ó, só chegar ali no São Paulo, você chegar no São Paulo ali com um pão e uma laranja, ele contrata o Ayrton Rato, que é um jogador de muita qualidade e entra sempre bem nos times. Isso quando ele não era titular, né? Mas deve voltar a ser titular em breve, porque o cara joga bem e joga muito. E o Flamengo não faz essa proposta. Prefere ficar lá pensando na vida e tentando Claudinho. Claudinho seria um bom reforço, seria um excelente reforço. Mas o time lá não precisa de dinheiro. Eles vão negociar o cara que é ídolo lá pra quê? Então a gente já está acompanhando essa novela há 2 anos e não dá nada. Vocês lembram do Ender, né? Por 2 anos, o Ender chegou a fazer corpo mole. Chegou atrasado lá, coisa e tal. Aí eles fizeram uma proposta melhor, ele renovou. E o Flamengo ainda foi usado aí para renovação. Então tem tudo isso. Voltando, né, a questão do nosso Mengão que fez essa vergonha ontem. Mas não é nem tanto vergonha, porque isso aí vai ter isso mesmo. Todos os times ainda vão perder uma ou outra partida, isso vai ser normal. Só que o Tite, ao priorizar, né, a Copa do Brasil, porque é um rival, hoje é o maior rival do Flamengo, é o Palmeiras. Então o Tite quando ele prioriza a Copa do Brasil e bota um time alternativo no Brasileirão, ele deixa escapar uma chance de ouro, porque o Flamengo era líder. Se o Flamengo ganha ontem, lembrando que o Flamengo vai ter o Palmeiras agora na quarta, depois tem o Palmeiras de novo no domingo, depois no outro rodada tem o Botafogo, ou seja, só tem partida difícil no Brasileirão. Como é que ele vai priorizar? Se ele priorizou agora contra o Palmeiras, aí ele deve priorizar de novo no domingo contra o Palmeiras. Ele deve priorizar, porque na quarta tem um jogo contra o Bolívar. Aí, ou seja, é risco de perder de novo. E depois que ele jogar contra o Bolívar, tem um jogo contra o Botafogo. Ele deve priorizar de novo, né? Ele deve, na verdade, priorizar não, ele deve tirar alguns jogadores, priorizar o jogo contra o Bolívar. Ou seja, ele vai jogar várias partidas com um time alternativo, perdendo ponto. Como é que vai ser isso aí? Então, muita gente está cravando aí que o brasileiro não é prioridade, que o Flamengo estaria focado nas Copas. A diretoria desmente, todo mundo desmente. Se o Flamengo estiver fazendo isso mesmo, hoje em dia a gente sabe, Copa do Brasil é o que paga mais, Libertadores é o mais importante e o Brasileirão é um título também mais difícil e muito importante. Então se o Flamengo priorizar as Copas, deixar de lado o Brasileirão, a gente vai deixar de ganhar um campeonato importantíssimo, vai estar focando no dinheiro e se ganhar a Libertadores vai estar ganhando um título também muito importante, né? Então a gente, vamos ter que acompanhar aí passo a passo, mas é uma grande verdade. O Wesley jogou muito mal, o Flamengo esperava fazer um bom negócio com ele aí. Dizem que apareceu propostas boas, o Flamengo não vendeu. Também é difícil de acreditar, porque o Wesley não tem futebol para isso. A dupla de zaga, Léo Pereira e Davi Luiz ontem, não estavam nos seus melhores dias, né? Deram uma bobeada ali na hora que saiu o gol. Na lateral esquerda, Matias Vinha joga muito, mas também depois que voltou ali da seleção do Uruguai, parece que está meio perdido. No meio de campo, Alan e Léo Ortiz não se entenderam muito bem. O Léo Ortiz até deu conta, mas o Alan errava passes de 2 metros, uma vergonha. Pagou mais de quase aí na faixa de 50 milhões para um jogador que não rende nada. Mais à frente, Matheus Gonçalves não estava bem. A gente viu aí o Bruno Henrique também da fora de ritmo.
Carlinhos e Gabigol não se entendiam. Gabigol que quer renovação, não tá jogando nada mesmo. Ontem ele teve a oportunidade de ouro como titular, muita movimentação, mas ele tá ansioso, tá mal. Eu não sei se compensaria renovar com o Gabigol, nem se ele reduzisse o salário, dirá com ele querendo aumento em um tempo muito grande de contrato. Então não sei se vale a pena não. Comenta aí, vocês acham a pena mesmo renovar, que vale a pena renovar com o Gabigol? Então é isso, meus amigos. Aí depois o Flamengo teve as mexidas ali, né? Gerson entrou, Ayrton Lucas entrou, De Arrascaeta entrou e companhia. Tite demora muito para mexer. Tite, já que ele tem esse estilo aí, ele poderia ter entrado com os caras já no início do segundo tempo, quando estava 0-0. Então o Tite demora muito para mexer e ele tinha que mudar esse foco dele. Em vez de colocar time alternativo, bota o time titular. Os outros times tudo estão fazendo praticamente sem trocar uma ou duas peças, bota o time titular. Quando chegar no segundo tempo, no máximo com 15 minutos, você tira aqueles jogadores que são os jogadores principais que vão jogar outra partida e coloca aí sim os reservas para entrar. Os caras vão entrar descansados contra o time cansado. E aí os caras podem ter uma evolução melhor, né? Mostrar um futebol de mais qualidade. Mas do jeito que ele está fazendo aí, fica complicado, porque ele bota o time alternativo. Aí depois que o negócio tudo desandou, bota umas peças importantes. Aí esses caras já vão ficar cansados pro outro jogo. Então não vale a pena fazer esse negócio de poupar. Se você poupar, você poupa 1, 2 jogadores. Se você poupar igual ele poupou 10, se bem que o Pedro e o Luiz Araújo era um caso de suspensão, não dava mesmo. De La Cruz tá com recuperação muscular. Então algumas peças ali não tinha jeito. Mas poupar todo mundo igual ele poupou assim, não compensa. A gente no mata-mata, a gente jogou muito, mas no ponto corrido a gente estava até bem, mas ontem esse jogo aí era jogo que o Flamengo poderia ter buscado no mínimo ali um empate. Deixou escapar uma vitória, deixou escapar o empate e deixou escapar a liderança. Então não dá, galera, não dá. Se não focar, se não buscar, não dá. Aí é um time que joga de um jeito, outro time que joga do outro. Faz um excelente jogo contra o Palmeiras, ó. Se bem que o excelente jogo foi no segundo tempo, né? O primeiro tempo do Flamengo e Palmeiras era jogo que terminaria em 0-0 nos dois jogos e ainda iria para os pênaltis. Mas o segundo tempo do Flamengo foi excepcional e trouxe o resultado de 2-0. Contra o Palmeiras agora lá, a gente vai ter que enfrentar, né, eles em casa. Com 2 gols de vantagem, uma baita vantagem, o time do Palmeiras é um time forte, tudo pode acontecer. Mas o Flamengo já chega com essa vantagem, eles vão ter que atacar. Então é preparar o time para dar uma resposta rápida nos contra-ataques. E os jogadores para isso aí seriam Bruno Henrique, que não está bem. Eu acho que nem vai poder jogar porque ele tomou um cartão vermelho no jogo anterior, né? Então acho que ele está suspenso, eu acho que esse mesmo está suspenso. E o Cebolinha, a gente não sabe se ele vai voltar a tempo, porque ele saiu mancando lá com dores no tornozelo e era dúvida. De La Cruz também estava com um pequeno na dor, vamos ver o que vai acontecer. Mas se esses caras voltar, o Flamengo tem que fazer isso. Armar o time para contra-ataque e chegar junto. Lembrando que o Pedro vai estar de volta, o Luiz Araújo também. Então a chance de ganhar mais uma vez o Palmeiras e classificar é grande. E tem que classificar, né? Porque não é só questão de ganhar os títulos, não tem questão da vergonha. Nós que somos torcedores 24 horas. Quando acontece uma derrota igual essa aí, e a gente vê times como Botafogo na liderança, Palmeiras, entre outros, a gente pega um rabo danado, porque a zoação é muito grande. Lembrando, todos esses times já se reforçaram. Corinthians sem dinheiro contratou, São Paulo contratou, Palmeiras contratou, Vasco contratou, Bahia contratou, Botafogo contratou. Tá todo mundo contratando e o Flamengo não contratou ninguém. Parece que nem vai, porque esse lance do Claudinho aí tá enrolando. Já se passaram quase um mês que a janela tá aberta e não chegou ninguém. Então tá complicado. Vamos aguardar. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço, vamos que vamos. Fui. Tamo junto. Valeu, galera.